tema caro ao brasileiro, ao cidadão, ao eleitor, ao pagador de impostos, que é a cloroquina. O Ernesto confirmou, né, aquilo que também eu publiquei aqui em primeira mão, ligação do Bolsonaro para liberar a cloroquina na Índia. Me lembrei agora até que eu falei também que teve problema lá da Índia para liberar a vacina, insumo da vacina, e o Ernesto mentiu. Olha, é difícil, viu? Vamos voltar aqui. Cloroquina. Houve participação do Bolsonaro. Sim. Solta o VT, Freitas. Vossa Senhoria confirma a autenticidade dessa troca de telegramas e o teor das mensagens? Perfeito, senador. Sim, houve essa troca de mensagens. Naquele momento... Sim, nós temos outras perguntas, eu já considero respondida a anterior. Quais foram os testes bem-sucedidos em hospitais brasileiros? Sim, isso tem a ver também com a pergunta anterior, se me permite, senador. Naquele momento, março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid, não só no Brasil, havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Houve uma grande corrida aos insumos para a hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. E, em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. Lembrando que, e isso ficou claro inclusive nas comunicações, eu acho, a hidroxicloroquina é necessária, é um remédio usado para doenças crônicas e outras doenças no Brasil, é um remédio muito importante que tenha seu estoque preservado no sistema de saúde, e esse estoque havia baixado. Então, isso independe dos testes que pudessem ser realizados com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid. Só para informar aos senadores e aqueles que estão acompanhando, o laboratório indiano referido na premissa se chama IPCA, e o importador seria a empresa brasileira Apsen, de propriedade do empresário bolsonarista Renato Spalletti. Sobre a pergunta, confirma a autenticidade das mensagens, já confirmou. Quais foram os testes bem-sucedidos em hospitais brasileiros? É a pergunta seguinte. Perfeito. E os resultados promissores, na sequência? Perfeito. Bem, em relação a testes de hospitais brasileiros, o que eu tenho conhecimento, e foi, enfim, como foi noticiado na época, e não algo que foi comunicado a mim oficialmente, testes no Hospital Prevent Senior em São Paulo, mas, enfim, na minha atribuição eu não tenho como... Na minha atribuição, eu nunca recebi uma relação de testes realizados e, como eu disse, essa atuação para liberar a exportação de uma determinada partida de hidroxicloroquina da Índia foi a pedido do Ministério da Saúde e devidamente justificado. Ai. Cloroquina, a gente correu porque baixou o estoque. Acaba se entregando, né? Não tem... A mentira tem perna curta. Olha só, vamos lá. Tem outro momento que ele fala da carta da Pfizer. Isso também tem a ver com essa história. Por quê? Porque é vacina, né? Então, duas coisas aqui importantes ainda. Depois eu volto no Diego. Tem um pessoal aqui no chat dizendo, cadê o Cláudio? Cadê? Eu tô aqui, pô. Cheguei no horário, inclusive. Ninguém do governo me procurou para tratar dessa questão, disse o Ernesto sobre a carta da Pfizer. Tá? Ele também disse que não mandou, ele recebeu do Nestor Foster, embaixador nos Estados Unidos, recebeu a cópia, mas não mandou para o Bolsonaro, porque ele subentendeu, ele presumiu que o presidente tivesse recebido, afinal a carta era para o próprio, né? Então aí ficou inerte, não fizeram nada com a carta, não fizeram absolutamente nada com a carta, com a oferta da Pfizer. Tá? Aí, para além disso,
Questão da COVAX Facility, que é a história da vacina do consórcio liderado pela OMS, que é para atender países subdesenvolvidos. A gente tinha a oferta, a possibilidade de aderir logo de cara, de ter 50% de vacinas para a população, e não, deixamos para entrar lá no finalzinho, e só quisemos 10%. Tá? Isso foi o que o governo decidiu. O Ernesto disse que não teve nada a ver com isso, que a culpa é do Ministério da Saúde, e que, na verdade, eles fizeram até uma reunião conjunta para debater a história, mas era só em relação à adesão, que já foi uma adesão atrasada. Aliás, eu me lembro perfeitamente que nós tivemos declarações de autoridades na ocasião dizendo que o Brasil não precisava daquilo. E o próprio Ernesto Araújo publicou no Twitter, republicou no Twitter o tal do artigo falando do comunavírus e atacando a OMS. Aí hoje ele recuou, disse que não era bem isso. Nós temos aí o VT Freitas dele falando da COVAX Facility? Não tem problema não. A gente registra isso. O que mais aqui eu destaco para vocês? Olha, o que mais a gente tem de VT aí? A da Pfizer. Solta o da Pfizer e aí eu volto com o Diego. Em setembro, a Embaixada Brasileira em Washington enviou um comunicado relatando o teor de uma carta emitida pela Pfizer, frisando a necessidade de celeridade e urgência do assunto, que seria a aquisição das vacinas da Pfizer. Carta essa que já está de posse da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu lhe pergunto, o senhor comunicou ao presidente da República tão logo recebeu esse comunicado da Embaixada Brasileira em Washington? Não comuniquei diretamente. A comunicação da Embaixada em Washington, o telegrama, informava que a Embaixada havia recebido uma cópia de uma carta dirigida ao Presidente da República, ao Vice-Presidente, ao Ministro-Chefe da Casa Civil, ao Ministro da Economia e ao Ministro da Saúde, se não me engano. Sim, ao embaixador brasileiro em Washington também. Sim, ele recebeu uma cópia da carta. O senhor teve conhecimento? Sim. O senhor comunicou ao Presidente da República? Não, porque a carta deixava claro que já tinha seguido para o Presidente da República. Mas veja, o senhor não consideraria importante uma carta que o senhor recebe como ministro, chefe das relações exteriores, falando sobre vacina no meio de uma pandemia? O senhor não consideraria importante? Senhor presidente, veja, é importante isso. Sim, veja... Reiterar essa comunicação ao presidente da República? Sim, veja. Obrigado, senador. Eu não era destinatário da carta, né? O destinatário era um subordinado seu. Não, e por óbvio, era um subordinado seu porque ele era embaixador do Brasil em Washington. Perfeito. E a Pfizer é uma empresa norte-americana. Perfeito. E se o embaixador do Brasil em Washington declinou a carta para o senhor, por óbvio, era para o senhor tomar as providências devidas, não é? Perfeito. As providências, no caso... enfim, a questão de destinatário, o entendimento é que a embaixada em Washington recebeu uma cópia, o embaixador não era destinatário, mas enfim, tive conhecimento do tema e o telegrama de Washington também esclarecia que a própria embaixada em Washington já havia antecipado também para a assessoria internacional do Ministério da Saúde. Resumindo, o senhor não comunicou ao presidente da República? O senhor não comunicou ao presidente da República porque tinha conhecimento que o presidente da República já sabia? Porque presumia que o presidente da República já soubesse. Olha, o problema dessa gente que está aí e da gente que estava anteriormente a essa e anteriormente a essa é assim, você tem uma mistura de má fé com incompetência, sabe? É um negócio, essas pessoas brincam com a vida das pessoas. Tá? Essa gente que está aí brinca com a vida das pessoas. Não sei nem se é gente, porque isso aí, quer dizer, o sujeito tem a oferta da vacina pela farmacêutica, uma das mais importantes farmacêuticas, desenvolvendo a vacina, faz a oferta, o embaixador cumpre o seu papel, que é mandar a comunicação via telegrama diplomático para a sede da diplomacia, que é aqui o Itamaraty, e esse senhor aí, inominável, não faz nada com o negócio. Ô, Diego, olha só, a gente já teve 6 ofertas, né? 5 no ano passado de vacina. Põe o Diego na tela comigo. 5 vacinas, ofertas de vacina na semana passada, no ano passado, mais uma esse ano da Pfizer. 6 vacinas, 6 ofertas foram negadas. E agora a gente tem claramente uma 7ª oferta, que é a oferta da COVAX Facility. O Omar Aziz não quer prender por mentira, mas
tinha que prender por esse tipo de crime, né? Porque isso aí essa gente precisa ser punida, né? Precisa ser responsabilizada. Cláudio, desde a semana passada, quando começou a se levantar a possibilidade do Pazuello ir ao Supremo Tribunal Federal, como ele acabou indo por meio da AGU, para ter esse direito de permanecer calado amanhã na sessão da CPI da Covid, alguns senadores já se anteciparam e disseram o seguinte: olha, não vamos criar tanta confusão. Se o Pazuello não quiser falar, deixa ele não falar, deixa ele caladinho, que esse silêncio vai ser muito pior para ele do que ele pensa. Simone Tebet falou isso em ONU, né, publicamente, dizendo que o silêncio do Pazuello amanhã será covardia, omissão, culpa, palavras da senadora Simone Tebet, que são compartilhadas por quase todos os senadores que compõem a CPI em reservado. E aí, diante disso, alguns integrantes do colegiado, a gente até publicou já no Antagonista, me disseram que tem 2 linhas de investigação que já estão bastante consistentes até aqui. Uma delas é a omissão de vacinas. O governo brasileiro não comprou vacinas quando deveria comprar e teve a oportunidade de comprar, ponto. Isso já está claro. 2, a criação de um chamado gabinete paralelo, que hoje o Renan Calheiros criou um novo apelido aí, chamando de Ministério da Doença. Ou seja, em plena pandemia, tinha um grupo trabalhando no Palácio do Planalto, que inclui o Carluxo, que inclui essa gente pró-cloroquina aí, pessoal meio perturbado, trabalhando alheio ao Ministério da Saúde do governo de Bolsonaro em meio à pandemia. Então, essas 2 linhas de investigação, elas estão bem consistentes, com indícios fortes até aqui, na avaliação, pelo menos da maioria do colegiado, e hoje essas falas do Ernesto Araújo e as não falas de Ernesto Araújo acabam corroborando também para essas 2 linhas de investigação, Cláudio. Eu não sei se você vai falar ainda da Cátia Abreu, posso entrar aqui no comentário sobre a fala dela? Não, pode falar. Vou dar o devido espaço aqui para a Cátia Abreu, mas através do seu comentário. Eu só queria comentar isso. Eu vi, assim, as redes sociais são um grande termômetro aí, né? De fato, como diz o Renan Calheiros, a CPI da Covid está dando muita audiência, tem muita gente acompanhando e tudo mais, muito interesse. Desde a primeira vez que a gente falou de CPI da Covid aqui no Papo Antagonista, a gente falava que é uma CPI que está entrando na casa das pessoas. Então, ficou todo mundo muito alvoroçado ali. Cátia Abreu para presidente. Ora, a Cátia Abreu ela não integra a CPI, mas ela era, de fato, hoje uma pessoa importante ali dentro do contexto, porque ela foi pivô, querendo ou não, da crise que culminou na demissão do Ernesto Araújo, quando ele fez aquele tweet lá acusando a senadora de tráfico de influência na questão do 5G, e aí todos os senadores saíram em defesa da Cátia Abreu, e aí, por isso, o Bolsonaro acabou demitindo. Só que a Cátia Abreu teve 15 minutos, como todos os senadores têm ali para fazer perguntas e respostas, e ela falou, deu lá o show, deu um espetáculo, falou bastante, falou frases fortes, né, criticou bastante o Ernesto, mostrou muito das contradições, das incoerências do Ernesto, da incompetência do Ernesto, fez isso muito bem, mas eu fiquei esperando a pergunta, fiquei esperando a cobrança de uma resposta, né? A CPI, a gente está dizendo aqui desde o início que não podia servir de palanque, que tem que ser uma CPI que, de fato, faça um interrogatório, chegue a conclusões, né? Vá ali no pergunta e resposta, e a Cátia usou os 15 minutos dela para falar, o pessoal gostou, aplaudiu bastante, mas eu faço essa ponderação, a gente tem que ter a mesma visão para tudo. CPI não é para ser palanque eleitoral, é para não ser palanque eleitoral, em hipótese alguma. Seja porque está falando a favor ou contra a tese que cada um tem na cabeça, né, Cláudio?